Fala pessoal, Diego aqui e vamos começar esse unboxing aqui da lixadeira de bancada, né? Lixadeira combinada na verdade, da Forte G. A serra em si ela veio bem embalada, tudo bem certinho, como esperado. E logo quando a gente abre a gente tem o manual, tem esse pequeno goniômetro e o disco de lixa com uma lixa de grão 80, né? Uma lixa adesiva, que é a que vai colada no disco. Tem algumas proteções, alguns acessórios. Tem a mesa da lixadeira, uma base de alumínio fundido aparentemente, bem resistente, viu? Bem interessante ela. Alguns acessórios, alguns parafusos, algumas coisinhas assim, e aqui temos a máquina principal, né? A máquina, você vê que a construção dela é bem interessante, ela é toda feita de metal, tem algumas pequenas capas assim de plástico, acessóriozinhos. O rolinho dela de rotação da lixa é plástico, o dianteiro e o traseiro, mas nos demais assim a maior parte dela é de metal. Temos aqui que a serra bivolt, né, 110 e 220. E vamos começar aqui a instalação, né? Primeiro eu boto essa pequena haste aqui de metal para poder segurar a mesa. Ela é presa por um parafuso hexagonal na máquina e por um Allen, que o kit vem até com a chavinha completa para poder fazer a instalação. Então é bem tranquilo assim, é realmente só encaixar e apertar os parafusos, nenhum segredo. A mesa tem essa regulagem, né, que você pode regular o ângulo dela. E aqui a gente vai apertar agora o parafuso Allen, né, com a chavinha que vem no kit mesmo. Essa parte é bem tranquila, até aqui nenhuma dificuldade. Mais algumas coisinhas, os pezinhos também no kit, né? Pezinho da máquina, pezinho emborrachado. Note que os pezinhos só são encaixados, não tem nenhum parafuso, nada assim, realmente apenas encaixe. A proteção do disco na parte de cima, vendo como é que fica, se é ali mesmo a posição. Tem essa pequena parte inferior aí que também tem um coletor de pó nele também, aí embaixo. Bem pequena a saída do coletor de pó, mas tem, né? Já é melhor que nada. Aí eu tava tentando ver como é que encaixava isso, com que posição que ficava, como é que ia ser essa questão. Na capa tem esse pequeno furo em cima para você poder apertar o parafuso do disco no eixo, para poder prender ali. A lixinha 80, né, que eu falei que vem. É apenas só colar e não tem segredo. Ficou bem firme, viu? Uma colinha boa. Aí é só parafusar a proteção. Essa parte é um pouquinho chatinha porque tem que alinhar o disco com o rasgo que tem no eixo para poder ficar bem travadinho. Aí você coloca, tenta alinhar, veja também para o disco ficar bem retinho, não ficar torto em relação ao eixo, é importante isso, esse alinhamento. É um pouquinho chatinho, mas nada difícil. Agora a gente pode ver que a pintura é bem frágil, ó. Apenas a gente ficar rodando no plástico, ele já descascou bastante. Mas como é uma peça de alumínio, então não tem grandes problemas, né? Descascou, mas não vai enferrujar, então menos mal. Mas ainda assim, né? É uma pintura bem frágil. É uma máquina custo-benefício, né? Não dá para esperar um acabamento de primeira, uma pintura assim de excelente qualidade. Agora é só botar os parafusos inferiores da proteção, que segura a parte da aspiração também ali, né? Agora, se não for usar aspiração, talvez seja até interessante não usar essa parte, porque isso aí possivelmente vai acumular pó e pode ser um problema. Mas aí só testando para poder realmente saber, né? Vai encaixar os pezinhos na parte inferior, realmente é só encaixar aí, não tem nenhum segredo. É um pezinho bom, pena que ele não tem nenhum parafuso, então pode acabar soltando, né? Alinhando um pouquinho a lixa, para ela não correr nem para um lado nem para o outro. O suporte superior, para poder ter onde apoiar, né? Quando for fazer algum lixamento na peça e tal, ter algum gabarito, algum apoio. É interessante. Note que nessa máquina alguns parafusos vieram meio soltos, meio folgados, então eu tive que apertar algumas coisinhas. E aqui nesse final temos algumas questões que vieram. Ó. O goniômetro ele não funciona direito.
Se você apertar o parafuso de cima, ele trava o goniômetro na base, mas não trava o transferidor. Você pode ver que o parafuso é um pouquinho maior do que o goniômetro, então, do que a base do goniômetro, então ele acaba não funcionando. Tem que dar uma lixadinha no parafuso ali para poder realmente conseguir usar ele. E um outro problema que eu tentei resolver, mas não conseguindo, mas com uso deve resolver também, é que o rolo frontal, ele acaba raspando nesse pedaço de metal aí que tem, nessa leitinha de metal. Então faz um barulho um pouquinho chato, mas acho que com o uso ele vai desbastando sozinho e deve resolver também. Mas fora isso, nenhum problema, né? Pelo menos nada de primeira impressão. Mas aí com o uso eu faço alguns testes e trago pra vocês. Valeu, gente, e se inscreva para não perder o próximo vídeo, hein? Até mais!